Moçada, não vais falar mais do Tugão, pá? Vamos falar do Campeonato Português. Com toda a razão do mundo, eu fui cobrado aqui nos últimos dias, nos últimos vídeos, por adeptos do Porto, do Sporting, do Benfica, e não só a galera que gosta do Tugão lá em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, enfim, adeptos dos clubes portugueses, para falar mais do futebol lusitano. Eu já falo depois das rodadas de Champions e também depois dos grandes clássicos, mas a gente precisa parar nesse momento e a audiência tem toda a razão para fazer uma análise, um ponto de situação do que está acontecendo. Especialmente porque tem muita gente já me perguntando nas redes sociais o que aconteceu com o Sporting Clube de Portugal, por que teve essa quebra tão grande, 3 derrotas consecutivas, especialmente porque tem benfiquista já empolgado com a temporada, sentindo o cheiro do sangue na tabela de classificação para morder de vez a liderança, e também para falar um pouco do Porto, que teve a oportunidade de agarrar a liderança, não agarrou, uma temporada cheia de altos e baixos, uma montanha russa, e a gente precisa fazer essa análise, né? Sem mais delongas, inicialmente, citar aqui até de forma honrosa a campanha do Santa Clara no Campeonato Português. Para quem não está acompanhando, os caras estão em quarto, na frente do Braga, na frente do Vitória de Guimarães, um belo trabalho do Vasco Matos. O time é cheio de brasileiro, a cúpula é brasileira, o time dos Açores, enfim, o Santa Clara está fazendo realmente um campeonato muito bom. Venceu o Sporting fora de casa, já teve outras vitórias importantes também. Muito bem o Santa Clara. Parabéns ao Santa Clara, que está em quarto lugar com 27 pontos. E aí, olhando a tabela do campeonato, eu vou colocar aí na tela para vocês. Tem o Sporting com 33, o Benfica com 31, um jogo a menos, né? Estamos falando de 13 rodadas. O Porto com 31, poderia no jogo contra o Famalicão ter agarrado a liderança, acabou empatando 1-1, resultado bem ruim. E o Santa Clara com 27 pontos. Depois vem o Braga, vem o Vitória, enfim. Essa é a tabela do Tugão. E daí a análise vai ser assim, do primeiro, segundo e terceiro nessa sequência. Então se você for benfiquista, pode ir um pouquinho mais para frente no vídeo. Se for portista, vai um pouquinho mais à frente ainda. A vida é sua. O controle aqui é seu, tá? Pode cortar o caminho. Ou fica aqui para me ouvir também falar dos outros. Ó, vamos lá. Cara, a situação do Sporting, e aí muitos brasileiros estão se perguntando, né? E eu acho que devem se perguntar, especialmente os adeptos do Palmeiras, os torcedores também do Botafogo, o que está acontecendo com o Sporting, cara? O que está acontecendo com o Sporting? Porque não é normal um time fazer o que fez contra o Manchester City, com todos os problemas do Manchester City, e poucas semanas depois está numa situação de 3 derrotas consecutivas, já apertando o calo dentro do Campeonato Português, perdendo a gordura que perdeu, tendo um mês que termina fechando com um confronto contra o Benfica, né? É o último jogo do ano. Taça de Portugal a caminho contra o Santa Clara, que acabou de vencer. Enfim, a situação tá esquisita. E eu vou tentar contextualizar aqui dando a minha opinião. Cara, não é possível apenas olhar o trabalho do João Pereira e o trabalho do Rubem Amorim e falar assim, nossa, o João Pereira é muito ruim, ou o João Pereira não presta, ou o João Pereira não é treinador, enfim. Eu acho que é uma crítica rasa para o João Pereira nesse exato momento. Ele pode não ser o cara ideal, na hora ideal, mas a situação do Sporting, para mim, vai muito mais na conta da direção e do presidente do que propriamente do eleito para substituir um treinador que é histórico dentro do clube. E eu tento explicar. Cara, ó, no final da temporada passada, já dava para entender o que iria acontecer. O Rubem Amorim foi até a Inglaterra, conversou com representantes do West Ham, flertou com o Liverpool, estava interessado em pôr fim no ciclo, um ciclo muito vitorioso, e os ciclos acabam mesmo. Mesmo ele tendo um contrato até o 2026, o meio de 2026, tinha todo o direito de encerrar o ciclo, não há problema, né? Eu acho que a maioria das pessoas pensa dessa forma. E ele já dava sinais de que ele iria aceitar o primeiro carro do futebol inglês que passasse, ainda mais carros possantes, né, que podem aí pagar um salário muito alto e que coloquem ele na Premier League em evidência, como por exemplo foi o Liverpool, o próprio West Ham ou depois o Manchester United. A direção do Sporting já sabia disso
e não criou um plano para remediar essa situação caso ela acontecesse. Pô, Quesada, o que você queria que os caras fizessem? Ó, das duas, uma. Ou você já deixava engatilhado algum treinador mais forte, com nome, enfim, de peso, para substituir um cara que é muito grande dentro do contexto do clube, ou você, no final da temporada passada, olha, obrigado, Rubem Amorim, já que você não quer ficar, um abraço e vamos partir para outra. E eu acho que se o Varandas explicasse isso direitinho para os adeptos, todo mundo iria compreender. Porque o que o Rubem Amorim fez com a história do West Ham foi muito mal. Não estou dizendo isso que ele tem que ser o vilão, o grande vilão, que o adepto do Sporting não tem que ter gratidão com relação a ele. Não, ele é um ídolo do clube, a gratidão existe e tal. Mas a mudança que o Sporting teve de uma hora para outra foi puxar o freio de mão, o travão, e dar um cavalo de pau na temporada. Enfim, e essa mudança, essa onda de problemas era prevista, dava para ver de longe e nada foi feito. O discurso do Varandas, quando ele apresenta o João Pereira, e eu conversei com alguns amigos sportinguistas sobre isso, é muito ruim. Daqui 4 ou 5 anos eu tenho certeza que ele vai estar num tubarão europeu. O que isso interessa pro sportinguista agora? O que interessa é se ele vai ter o perfil de pelo menos conseguir executar coisas boas que o Rubem Amorim deixou e até melhorar a equipe, porque o plantel é forte, o plantel é qualificado, o plantel já deu respostas dentro de campo. Interessa isso. Então eu acho que boa parte do problema que está acontecendo vem da diretoria. Essa diretoria também que tem seus méritos nas conquistas e que fez realmente o Sporting subir de patamar nesses últimos anos. Ninguém está dizendo o contrário. Mas enfim. E um segundo ponto é que o trabalho do Rubem Amorim, ele é muito autoral. E o contexto com que o Rubem Amorim assumiu o Sporting é muito diferente do João Pereira agora assumindo o Sporting. Primeiro, quando o Rubem Amorim assume, ele já vem de algumas provas dentro do Braga, né, dentro de futebol de elite, com um título inclusive conquistado, por menor que fosse o tempo que ele passou por lá, enfim. E segundo, que, cara, era um Sporting que fazia 19 anos que não vencia o Campeonato Português, era um Sporting com jogadores que não estavam no patamar dos jogadores que estão hoje, era um Sporting que você tinha campo para desenvolver, sabe? Tipo Blue Ocean. O pessoal de marketing vai entender isso. Vamos trabalhar aqui, vamos ter tempo para desenvolver o projeto, a gente não está ganhando nada mesmo, vamos arriscar sair por esse caminho. E aí teria mais tempo, teria mais paciência. Né? E ele teve paciência, teve tempo. E o trabalho do Rubem Amorim é muito autoral. Uma das críticas que eu faço, inclusive, ao próprio Rubem Amorim, é que ele não tinha muito plano B ou plano C. Era o plano A pelo plano A. E o discurso dele lá no Manchester United está sendo a mesma coisa. E por isso ele também vai ter dificuldades por lá. Porque ele vai ter que convencer os jogadores a executar da forma que ele quer. Isso leva tempo. Né? E as dificuldades vão ser durante toda essa temporada. Né? Esperem o Rubem Amorim encaixando o time a partir da próxima temporada. Vai ganhar, vai perder, enfim, vai oscilar. Mas a verdade é que o trabalho dele é muito autoral. E eu não estou falando da formação com 3 zagueiros, porque isso não é inventar a roda. Mas o jeito que o time joga, né? A forma com que os alas, né? Os jogadores de beirada de campo, se movimentam, com o pé trocado, invertendo, puxando também o jogo pelo corredor central. A forma com que os meias, que estão atrás do ponta de lança, abrem e conseguem fazer a ligação com os caras que estão passando por trás. A forma com que o Sporting conseguia construir de trás, muito bem apoiado com os seus 2 homens de meio. Era um jeito muito particular de jogar. E a forma também com que você explorava a bola longa, a velocidade do melhor atacante do futebol português hoje, que é o Gyökeres. Então, assim, era um trabalho autoral, que não é todo mundo que tem a capacidade de executar, se é que tem alguém que faria da mesma forma. E, de uma hora para outra, esse trabalho termina, os caras pegam o João Pereira da equipe B, efetivam ele, e agora a cobrança para cima do João Pereira seria: você tem que executar a mesma coisa porque está dando certo. Ou seja, o João Pereira chega tendo que fazer a mesma coisa que o Rubem Amorim, só que ele não sabe fazer. E ele falou isso em coletiva. Ele tem o jeito dele de trabalhar. Os caras dentro do vestiário olham para o João Pereira de uma forma diferente que olhavam para o Rubem Amorim.
Pô, o Rubem Amorim conquistou coisas, o Rubem Amorim demorou no processo, fez parte de todo o processo, fez parte da contratação dos caras. O João Pereira está chegando agora. Então, essa relação de confiança, de desenvolvimento, não só dentro de campo, mas também com personalidades ali e convencimento dos jogadores, que esse é um grande trabalho do treinador hoje em dia, é você convencer os caras da tua ideia. Vai demorar o tempo com o João Pereira. E é pior ainda porque o João Pereira não é um cara já vitorioso, já consolidado, um nome forte. É um cara que está saindo dali, indo para cá, entrando no olho do furacão, e os caras estão cobrando a mesma coisa de um trabalho super autoral como era o Rubem Amorim. É a receita para dar errado. É a receita para dar errado. E realmente está dando errado. Eu acho que, já que foi feito dessa forma, poderiam ter ido buscar um nome mais forte, poderiam ter esperado um pouquinho mais, talvez, o fim do Campeonato Brasileiro, já vamos chegar lá, ou poderiam, sei lá, ir no Luiz Castro ou no Sérgio Conceição, enfim, aí é gosto de cada um, avaliação de cada um, mas um nome mais consolidado, um cara que já tenha mais tempo de cancha, porque hoje, infelizmente, a gente vê os jogadores sem confiança naquilo que querem fazer, afoitos na frente do gol, criando chances em menor número e as chances que tem desperdiçando. Jogadores que antes estavam bem, agora já não estão mais. Nem mesmo o Gyökeres está conseguindo render. Enfim, em uma jogada que não é preciso ser gênio, né? Uma bola de profundidade, o Sporting já não está conseguindo fazer as coisas bem. E esse é o grande problema desse momento, porque agora é entre a cruz e a espada. E me desculpem se eu estou me estendendo um pouquinho nesse sentido, porque a sequência do Sporting ela é perigosa. Se perde do Clube Bruges, já são 4 derrotas seguidas. E aí o Sporting já não tem mais como brigar pelo G8 da Liga dos Campeões, sendo que a sequência é Bruges, Leipzig e Bolonha. Era uma sequência possivelmente que o Sporting poderia brigar por isso. Depois, você tem Taça de Portugal, tá aqui, ó, jogo contra o Santa Clara, nas oitavas de final, pode cair. E você ainda tem Sporting no final do ano e Benfica, Sporting e Benfica, Vitória fora de casa, é um jogo difícil, e depois Taça da Liga, Sporting e Porto. Eu entendo que é muito pouco tempo de recorte do João Pereira para chegar e finalizar o trabalho. Mas eu também entendo que as coisas não estão caminhando e fluindo para o lado certo. E aí você tem algumas opções agora no mercado. Por isso que eu falei do Brasileirão. O Abel Ferreira, de certa forma, não saiu tão bem do Sporting, tem lá suas divergências, mas é um cara conectado com o clube, que já passou pelo clube, que conhece a casa, enfim, e que é também um cara muito forte dentro do que ele venceu recentemente. O Arthur Jorge, que acabou de vencer o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores, e é um cara que já disse que, enfim, não sabe se fica para a próxima temporada. Tem o Intercontinental agora, o Botafogo vai tentar enfrentar o Real Madrid. E você tem esses outros nomes que eu falei, né? Enfim, outros e outros, né? Mas o Sérgio Conceição, enfim, que tem uma relação muito particular com o Porto e também é mal visto por alguns por conta do seu comportamento, mas é muito bom treinador, muito forte. Não é à toa que ele fez o Porto multicampeão da forma que fez. O Luiz Castro, que também está livre no mercado e está sendo cobiçado por clubes brasileiros. Então, o que eu quero dizer com isso? O bonde está andando. E se o Varandas não tomar uma atitude do que ele quer mesmo, vai ficar difícil. E eu não sei até quando o João Pereira vai conseguir ter a confiança dos torcedores. Muitos deles já não têm. Muitos deles já estão olhando de outra maneira, tá? Então eu acho que mais importante do que tudo é tomar uma decisão, porque senão esse bonde das contratações dos treinadores vai passar num momento super importante da temporada. E tem mais um ponto. Eu acho que o sportinguista não pode mais esperar ver um time jogando à maneira do Rubem Amorim. Acho que isso passou, ficou para trás. Não tem como. É um trabalho muito autoral, muito particular, a relação que ele tinha com os jogadores, com o clube, com a trajetória, com os títulos, enfim. Quem vier agora pode dar continuidade a algumas boas coisas que estavam acontecendo, mas vai ter que imprimir um pouco da sua realidade, porque senão vai ficar sempre refém daquilo que foi embora. E foi porque quis. E foi porque quis.
Enfim, a ver o que acontece com o Sporting Clube de Portugal. Passando um pouquinho aí para o Benfica, então, a verdade é que eu não gostei muito do último jogo, né? Mas não é a última impressão que fica. Era um jogo traiçoeiro contra o Vitória, mesmo jogando em casa, o Benfica não fez uma grande exibição, mas venceu. E aí é que tá. Quando você não joga bem e vence, mostra uma força, uma valência do seu time para brigar, inclusive, em momentos difíceis por pontos. E eu acho que dentre os três, o Benfica, nesse momento, é o time mais encaixado, dentre os três que estão brigando pelo Tugão, pelo Campeonato Português. Tem bom banco, tem um 11 inicial que está bem ajeitado, tem um treinador que conhece a casa, já foi campeão e que desde que chegou está fazendo um trabalho muito, muito bom. Conseguiu cortar caminho com o erro cometido de manter o Schmidt para essa temporada e conseguiu adaptar essa transição do Bruno Lage com vitórias, o que era muito importante, e com bons números, né? O Benfica perde do Feyenoord, o Benfica perde do Bayern de Munique, mas no geral a arrancada do Benfica é muito boa. São 5 vitórias seguidas depois do jogo contra o Bayern de Munique. A sensação que se tem é de um time muito confiável. E com jogadores que antes não estavam rendendo, jogando melhor e jogando mais na sua posição característica. O grande exemplo é o Cockchu. E ele fala isso abertamente, que o Bruno Lage colocou ele jogando da forma com que ele gosta de jogar. O próprio Osners também parou de ser aquele cara que jogava até, sei lá, atrás do gol, atrás da baliza, para jogar mais posicionado no meio campo, que é mais a dele. E o Benfica tem muitas soluções, né? É um time que está batendo aí a média de 3,25, acho que eu vi no jornal A Bola hoje, de gols por partida. É muita coisa. O Benfica tem facilidade em criar jogadas, o Benfica tem soluções, bons laterais, passa muito por aí também o Bá e o Carreiras. Uma boa dupla de zagueiros. O Otamendi já não é o mesmo, mas enfim, tá por ali. E tem o Tomás Araújo, que é muito bom zagueiro, e tem o Antônio Silva no banco de reservas. No meio-campo, você tem outros bons nomes, boas peças que estão complementando muito bem, como eu falei. O Osners, o Cockchu, tem o Barreiros ainda no banco de reservas. Tem o Florentino, que voltou a jogar bem, a executar a função com o Bruno Lage, que ele gosta e que ele tem capacidade de executar. E lá na frente, o Di Maria fazendo bons jogos, talvez um ou outro mais ou menos, mas muito melhor do que foi na temporada passada. Você tem o Aktürkoğlu, que chegou no finalzinho da janela, né, quando parecia que o Benfica ficaria perdendo com a saída do David Neres, que eu também não teria descartado, mas enfim, aí o cara queria sair, pressão de empresário, o Benfica não daria tantas oportunidades para ele. Chegou o Aktürkoğlu, tomou conta da posição, já é um cara que agrada muito a torcida, e você tem o Pavlidis e o Arthur Cabral. O Pavlidis é um cara mais de jogo coletivo, o Arthur Cabral é uma característica mais de finalização, mais de ponta de lança, mas eu acho que o time está mais acertado do que todos esses outros que estão brigando dentro do campeonato português, tá? Então eu acho que o Benfica tem um potencial de vencer pelo menos um título e talvez até vencer o campeonato português nessa temporada, mas pelo menos um título, né? Tá brigando taça da Liga, taça de Portugal e o campeonato português, né? E na Champions tem a capacidade também, pelos pontos que tem, de brigar talvez por um G8. Acho difícil, mas está ali. Tem o Barcelona ainda para encarar. Esse jogo agora com o Bolonha é fundamental nessa semana, mas está ali. Eu acho que o Benfica, de todos eles, é que está num caminho mais linear. E como eu disse, quando as coisas não estão bem, o importante é vencer, que seja de 1-0. E venceu o Vitória dessa forma no último jogo. E aí, passando para o Futebol Clube do Porto. Quem me acompanha aqui sabe, e já respondi isso várias vezes no Gelada, com Quesada, que o Porto passaria por um momento muito difícil nessa temporada de transição. Não é apenas a mudança de treinador, é a mudança de uma era, de décadas, dentro da diretoria, da forma que lida com a comunicação, da forma com que lida com as contratações, da forma com que lida com a parte financeira do clube, com os adeptos, enfim, eram muitas mudanças. E até por isso, eu sempre fui contra a saída do Sérgio Conceição nessa temporada. Que ficasse mais uma temporada e depois fizesse uma transição, depois de toda essa transição da parte externa que foi feita. Porque senão seriam muitas mudanças em
um curto período de espaço e tempo, que no fundo, é a receita para você oscilar, para você ter bons e maus momentos e para você não ser um time estável, capaz de, por exemplo, agarrar a liderança na última rodada, né? Ou outros resultados que o Porto já teve e ruins, especialmente na Europa League, especialmente porque foi eliminado de uma forma bem ruim na Taça de Portugal. A Taça de Portugal é um título plausível para o Porto, dentre os títulos possíveis, e já não está lá, né? Caiu para o Moreirense, bom trabalho do Moreirense, inclusive, nessa temporada, mas não está mais lá. Então, assim, eu entendo todas as divergências entre Sérgio Conceição e Vilas Boas, o Sérgio apoiou enfim, Pinto da Costa, eu entendo tudo isso. Mas eu acho que, para o bem do futebol, o Vilas Boas tinha que ter mantido, por mais que passasse por ego, ferisse e outras coisas, o Sérgio Conceição. Ah, pô, que o Sérgio Conceição é caro. Caro. Cara, é o cara que você paga e não te dá retorno dentro de campo. Não é que o Vitor Bruno seja ruim, mas a parada começou já ruim, porque rachou, né? O Vitor Bruno era assistente, para quem não sabe, auxiliar do Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição ficou muito irritado com o Vitor Bruno ter aceitado a proposta do Vilas Boas para se tornar, no lugar dele, o treinador do Porto nessa temporada. E tem várias nuances dessa história, versão de um, versão de outro, não vou entrar por aí. Mas a verdade é que o Vitor Bruno é uma coisa, o Sérgio era outra. Uma coisa é você ser assistente, é você ser ali o nice guy, é você ter um trabalho mais de pensar taticamente as coisas, mas sem a pressão nas suas costas de ser o treinador principal, o head coach. Enfim, uma coisa é ser auxiliar, outra coisa é ser treinador principal. Quando você é o treinador principal, você tem que tomar decisões que vão desagradar um, outro jogador, que vai desagradar a torcida, e a responsabilidade é sua. Então, talvez o Vitor Bruno seja realmente muito bom naquilo que ele é apontado, né? A parte tática, a parte de desenvolvimento, enfim, a parte dos treinos. Mas o Sérgio tinha, além disso, toda a parte de estratégia e toda a parte de convencimento dos atletas, que é muito mais a cara do Porto do que o Vitor Bruno. Isso tá na cara, né? Só não enxerga quem não quer. Eu entendo que já havia um desgaste também de boa parte dos adeptos com o próprio Sérgio Conceição, mas eu já vi também muitos adeptos agora que já querem a volta do Sérgio Conceição, que ainda não foi para nenhum lugar no mercado. Enfim, é um ano de mudanças, é um ano de transição. E aí paga-se um pouco a conta. Quando o Porto começa a evoluir, parece que o Porto está jogando melhor, vem uma quebra, vem uma desatenção, o Porto começa a tomar muitos gols, enfim, antes do intervalo. Jogos que parecem ser fáceis se tornam difíceis, erros defensivos. O time que ganhou a Supertaça é verdade, mas, sinceramente, é um bom título? É um bom título, mas vale a época, vale a temporada? Não. É uma época de transição. E tem muito jogador jovem, tem muito jogador que nem vai ficar no Porto, perdeu a referência do Pep no sistema defensivo e, querendo ou não, isso é muito importante. Enfim, eu não acho o plantel do Porto ruim. Não acho. Acho que você tem ali jogadores de competência, cara. Você tem o Varela, que é muito bom jogador. Você tem o Galeno, você tem o PP, você tem o Fábio Vieira, o Samu. Aliás, o jogo do Porto hoje se concentra muito no Samu, por conta das características dele. Você tem até bons laterais, mas é um time que ainda tem algumas carências e que vai sofrer até o final dessa temporada. Eu vejo o Porto muito mais com altos e baixos, e eu não descarto a possibilidade, se a coisa realmente começar a piorar muito, de, enfim, uma mudança no comando técnico. Não é isso que eu faria, tá? Porque eu acho que eu manteria o Sérgio, agora não sei se mudaria o Vitor Bruno, acho que não. Mas pode acontecer, o Porto é um time grande, né? Não se admite a derrota pela derrota, né? Enfim. Meus caros, é isso. Avaliação parcial. Voltaremos em breve para falar mais. Amanhã tem pós-jogo, quarta tem pós-jogo, envolvendo os times portugueses na Liga dos Campeões. E eu volto, tá? Tchau para vocês.